Deus abençoe a todos. Hoje vamos meditar em Lucas 16:16 e em outros versículos relacionados. A gente vai aprender e se perguntar se nós temos convidado. Então vamos lá. Lucas 16:16 diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Lá em Mateus 11:12, que é o versículo relacionado a esse, fala o seguinte: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino de Deus, ou melhor, ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Então, os dois falam de força, de violência. E o que é isso? A gente vai aprender durante o discorrer dessa meditação. Aqui está se referindo a um convite e essa palavra nos chama a atenção que o reino de Deus ele é ganho pelo esforço. Tem outra versão que fala assim. Então, a gente precisa entender que, assim como foi com os discípulos, como foi com os profetas, com João Batista, a gente conhece a história e sabe que não foi fácil para eles conquistar o reino de Deus, que foi preciso esforço. Todos eles se esforçaram. E naquela parábola da ceia do Senhor, em Lucas 14:23, ali foram convidados pessoas que compraram campos, pessoas que compraram bois, pessoas que se casaram, e todos esses disseram não, todos esses recusaram ao convite daquele servo que estava ali a convidar para a ceia. E no verso 21 de Lucas 14, tem essa ordenança de sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. Então, já que aqueles não aceitaram, o Senhor deu essa ordenança ao servo: vá e convide estes. Então, para esse convite, a gente entende que foi necessário esforço para aquele servo ir nos bairros e nas ruas da cidade para convidar esse povo, o povo que estava à margem da sociedade. E cabe a nós hoje uma pergunta: será que nós temos ido convidar aqueles mais necessitados? Nós conhecemos o Evangelho e sabemos que é uma boa notícia e que o próprio Jesus, ele disse que não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para os pecadores, para que estes se arrependessem. Tudo que Jesus fez tinha um objetivo. Então, tudo que a gente faça hoje também seja com o objetivo de glorificar o nome do Senhor, de obedecer a Ele, de cumprir as suas ordenanças. E aqui deixa bem claro: saia depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Isso depois de ter feito o convite àquela outra classe da elite que todos eles recusaram. Então, nós precisamos perseverar, precisamos nos esforçar. Há uma necessidade de um esforço para que as pessoas venham encher a casa do Senhor. Em Lucas 14:23, diz assim: e disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Então, para que a casa do Senhor fique cheia, tem que haver um esforço. Não é forçar, literalmente, pegar a pessoa, amarrar e levar. Não, mas é perseverar, insistir em convidar e com a sua própria vida,
com a nossa vida, mostrar um testemunho eficaz para que as pessoas vejam e percebam que vale a pena servir a esse Senhor, vale a pena estar na casa do Senhor. Será que eu e você temos feito isso? Que nós venhamos meditar nessa palavra, no esforço, no convite, há um esforço para se convidar. E outro ponto importante, além da necessidade de se esforçar e de perseverar, a gente também tem a necessidade de não se envergonhar. Romanos 1,16 diz, também referente ao convite, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então nós precisamos convidar, às vezes, aquele que já se chama cristão, mas que por algum motivo está desanimado. Precisamos chamar e dar uma ênfase primordial aos da casa. Aqui fala primeiro o judeu e também o grego. Então a gente vai também para os outros, os também chamados gentios, que ainda não conhecem ao Senhor e precisam vir para encher a casa do Senhor, em nome de Jesus. E a gente tem exemplos também no Antigo Testamento, um exemplo de um homem que a gente viu que ele se esforçou. Ele foi um líder e o próprio Deus ali dando a ordem para ele. Então, quando vem uma direção de Deus para um líder, é algo que ele tem que fazer mais do que os outros. E a ordem foi dada para Josué, Ele recebeu a ordem de Deus ali no seu livro, Josué 1,9, que diz, não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, tem as condicionais para que o Senhor seja comigo e com você, assim como foi com Josué. Nós precisamos nos esforçar. Precisamos não nos pasmar, não nos atemorizar. Precisamos não nos espantar com algumas respostas, às vezes, alguns nãos, ou até algumas rejeições. Mas nós precisamos perseverar e ser encorajado a ter bom ânimo, a estar fazendo isso com alegria, na certeza de que assim como Josué foi um líder e conduziu aquele povo, e o povo não entrou na terra, para a gente entender que realmente há um esforço, há uma perseverança, há uma abnegação, uma renúncia, há uma necessidade de não nos envergonharmos. Mas o importante é que Josué e Caleb entraram e conquistaram a terra prometida. E eu creio que nós também conquistaremos, porque nós temos eles como exemplos. E o exemplo maior é o exemplo de Jesus Cristo. É sinal de que ele que deu essa ordem, ele mesmo, ele realizou, ele exercitou. Ele foi pelas ruas, pelos bairros, ele passou por Samaria, um lugar onde as pessoas elas se recusavam a passar. E ele conquistou aquela mulher. E a mulher, ela foi convidada, aceitou o convite de aceitar a Jesus, aceitar o próprio evangelho, o próprio reino de Deus, que é ele, é Jesus. Jesus é esse reino. Jesus é essa justiça, é essa paz, é essa alegria no Espírito Santo que todos almejam, às vezes mesmo sem saber. E aquela mulher, ela aceitou o convite de Jesus, bebeu da água que faz com que não tenhamos mais sede, e ela ganhou toda a cidade. Jesus conta ainda hoje comigo e com você para ganharmos as ruas, os bairros, as cidades, ganharmos as nações, os povos, tribos e línguas. Mas para isso nós precisamos nos esforçar, nós precisamos ter bom ânimo, nós precisamos perseverar, nós precisamos não nos envergonhar do evangelho, e assim ele não se envergonhará de nós. E como foi com Josué,
com aquela samaritana, como foi com tantos outros, Ele será conosco e nós, com Ele, seremos mais do que vencedores. Nesse momento, eu convido você a aceitar, a perseverar, a se esforçar e ser um instrumento para encher a casa do nosso Deus. Então, ore comigo assim: Senhor Jesus, entra na minha vida, faz habitação eterna e encha-me de ânimo, removendo de mim todo medo, toda paralisação, todo espanto, para que eu possa sair pelas ruas, pelos bairros, pelas cidades, convidando aqueles mais necessitados, porque o Senhor veio não para os sãos, mas para os doentes. Nos dá esse discernimento, essa ousadia, essa coragem, em nome de Jesus, para assim convidarmos, sermos vitoriosos e enchermos a tua casa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.